CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Mato Grosso do Sul tem hoje mais de 6 mil indústrias ativas, movimenta um PIB de mais de 23 bilhões no setor industrial e gera mais de 133 mil empregos. Mas o que leva essas indústrias a virem para o estado? Nós mostramos aí com a Rosana Siqueira, inclusive, agora no início do bloco, falando da instalação de uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, né? Então, o que nos leva a essa pergunta: o que o governo oferece para esses empreendimentos? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, está com a gente aqui, na verdade, com a gente aqui no estúdio não, mas está na linha por telefone, vai dar uma entrevista para a gente o secretário estadual de Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc. Bom dia, secretário. Bom dia a todos vocês. Secretário, o que o governo do estado oferece em termos de incentivos fiscais para as indústrias virem para Mato Grosso do Sul? Bom, nós já há algum tempo, nós temos uma lei estadual, que a lei chama MS Empreendedor. Essa lei, ela trata de toda a base legal dos incentivos fiscais. O que nós fizemos aí há 2 anos atrás foi primeiro, nós damos uma revisão de 100% das empresas que estavam incentivadas no estado, onde essas empresas repactuaram as suas obrigações em termos de emprego, em termos de faturamento, em termos de investimento, para que a gente tivesse essa regularidade. Então, nós temos uma política de incentivo fiscal hoje legalizada, toda registrada no CONFAS, e a gente tem utilizado. O que essencialmente a política estabelece? É uma redução de base de cálculo de ICMS. Então, essencialmente, esse é o grande. Nós até chamamos dentro dessa competitividade fiscal que o estado de Mato Grosso do Sul tem. E, além disso, nós temos, obviamente, todo um outro trabalho de atração de investimentos, quer dizer, é a divulgação do estado de Mato Grosso do Sul junto a determinados segmentos para que venham ao estado conhecer a nossa política de incentivo fiscal e qual é o ambiente de negócio. E, a partir daí, existem uma série de prefeituras que fazem doação de áreas, em outros momentos o estado também faz aquisição de áreas. E um outro ponto, a questão de infraestrutura. Nós temos apoiado os municípios na colocação de infraestrutura nessas áreas que vão ser instaladas indústrias no estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos uma política extremamente dinâmica, agressiva, sobre o ponto de vista de atração de investimentos, e isso tem combinado com o Mato Grosso do Sul. No ano passado, já teve um crescimento superior no PIB industrial em relação ao país, e esse ano, com certeza, terá da mesma forma um crescimento do Produto Interno Bruto Industrial superior ao que está acontecendo no resto do país. Secretário, bom dia. Ingrid Rocha falando agora. No ano passado foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja a Lei Complementar 280, que institui o Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico, o Pró-Desenvolve. O que prevê essa lei e a gente pode considerar ela como a principal lei de incentivo? Na verdade, a principal lei de incentivo é o MS Empreendedor. Quando nós criamos um fundo, na verdade, toda empresa incentivada no estado de Mato Grosso do Sul parte daquilo que ela é incentivada. Vamos dar um exemplo bem simples. A empresa tem um incentivo que vai até R$100 mil, seria o incentivo que ela está recebendo por redução de base de cálculo de ICMS. Ela coloca no fundo do Pró-Desenvolve 2% desse valor. Esse fundo é constituído para que a gente possa, primeiro, apoiar pequenas empresas a serem fornecedoras, capacitar e melhorar essas pequenas empresas. Esse fundo também nós utilizamos para fazer núcleos industriais no estado de Mato Grosso do Sul. Vou dar um exemplo, recentemente nós compramos uma área de 100 hectares no município de Araguari, e também para que a gente possa fazer investimentos diretos na indústria, como acesso, viaduto, né? Então, vou dar um outro exemplo. Nós estamos construindo, por exemplo, acesso a um frigorífico de Rio Verde. Ele foi reaberto depois de 12 anos e, através do Pró-Desenvolve, a gente faz os recursos para que a gente faça o acesso a esse frigorífico. Então, o Pró-Desenvolve também está bancando o Plano Estadual de Florestas, né? Tem um dos programas que nós estamos desenvolvendo. Ele apoia o desenvolvimento e o diagnóstico de micro e pequenas empresas. Então, a ideia desse fundo é exatamente que a gente tenha um recurso específico para atuar no desenvolvimento industrial do estado. E a lei MS Empreendedor é a lei que dá os incentivos fiscais a essas empresas que vêm se instalar no estado de Mato Grosso do Sul.
Secretário, o senhor está falando aí do Fundo Estadual Pro Desenvolvimento Econômico, né? E tem o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico de Equilíbrio Fiscal do Estado, é isso? O FADEF. Como é que ele funciona? Na verdade, o FADEF, na verdade, ele já foi extinto, tá? O Pro Desenvolve, ele substituiu o FADEF. O FADEF, ele foi num outro momento e que nós avaliamos, na verdade, o cumprimento de normas por parte das empresas. Aquelas empresas, isso é importante destacar, aquelas empresas que não cumpriram, elas tiveram que pagar um pedágio, vamos chamar assim. Então, eu tinha uma empresa que tinha se comprometido com o Estado a investir 1 milhão e gerar 100 empregos. Essa empresa não cumpriu. Então, o que nós permitimos através do FADEF? As empresas que não cumpriram, elas tiveram uma redução dos seus incentivos fiscais, que foi o FADEF. Então, era um fundo de equalização fiscal. Esse fundo não foi voltado totalmente para a questão de ações de desenvolvimento. Ele foi para gerar o equilíbrio fiscal do Estado. Então, ele já se extinguiu e agora, recentemente, tem algumas empresas que ficaram inadimplentes. Então, nós fizemos, na verdade, um refis do FADEF, um parcelamento dessas empresas para que elas pudessem fazer o pagamento. Então, o ProDesenvolve substituiu o FADEF. Hoje, 100% dos recursos do ProDesenvolve, eles são alocados para o desenvolvimento industrial do Estado. E qual o segmento no setor terciário que mais gera ICMS hoje no Estado, secretário? Bom, veja o seguinte, hoje se a gente pegar em termos de hierarquia aí de arrecadação, sempre nós temos a questão do gás, nós temos a questão de combustível, a questão de energia elétrica, o agronegócio, né, e depois a questão do setor industrial. Porque nós temos aí hoje, dessas 6 mil empresas que você acabou de falar, nós temos praticamente que são incentivadas diretamente dentro do IMS Empreendedor em torno de 500 empresas. Hoje eu tenho aqui na Secretaria 50 pedidos de incentivo fiscal para diversos municípios, né, que são empresas que solicitam incentivo para fazer a sua instalação no estado de Mato Grosso do Sul. Então, o setor industrial, ele é incentivado, mas também é aí o nosso arrecadador. A principal arrecadação de ICMS do estado é comércio e serviço, que responde praticamente aí por 60% do total da arrecadação. E, secretário, como que fica a questão dos incentivos para as indústrias situadas na divisa com outros estados, como São Paulo e Paraná? Bom, nós perdemos muitos empreendimentos, né, por conta da guerra fiscal. Na verdade é o seguinte, por isso que eu gosto de chamar até de competitividade fiscal. Né? O estado de Mato Grosso do Sul, você não pode atrair um empreendimento que se viabilize somente pelo incentivo fiscal, porque o incentivo fiscal tem data e hora para acabar. A lei federal estabelece que nós temos incentivo fiscal até 2032. Então, hoje, para atrair, se nós não tivéssemos a questão da guerra fiscal, da competitividade fiscal, alguns empreendimentos não viriam ao estado de Mato Grosso do Sul. Outros viriam normalmente porque tem outros fatores, logística, matéria-prima disponível, mão de obra, disponibilidade de água, que são fatores determinantes também nessa instalação dos empreendimentos industriais. Mas, em alguns casos, não. Essas empresas, na verdade, só estão aqui por causa do incentivo fiscal. E o que a gente faz? A gente dá um incentivo grande para a saída desse produto. É importante as pessoas entenderem. Se eu instalar aqui e vender para São Paulo, eu vou ter uma alíquota de 12%. Então, em vários segmentos, eu dou uma redução de base de cálculo de até 75% dessa alíquota. Isso faz com que esse produto sul-mato-grossense consiga ser competitivo lá dentro de São Paulo ou em outros estados, né? Na exportação, a maioria dos produtos não são tributados, nós temos a Lei Candir. Então, muitas vezes, uma indústria que é para exportação, nós não temos como dar um incentivo de ICMS, porque o ICMS já é zero na exportação, seja exportação de farelo, de celulose, né? Nós não temos como dar esse incentivo. Então, ela tem que buscar outros fatores que são importantes para o desenvolvimento no estado de Mato Grosso do Sul. Secretário, e a reforma tributária tão esperada pelos empresários daqui, de outros estados, né? O assunto está sendo discutido nesse momento lá em Brasília, a gente está acompanhando tudo. O que deveria ser feito em termos de reforma tributária para tornar o sistema mais atraente na competitividade das indústrias? Veja o seguinte, primeiro, a reforma tributária, normalmente a gente pensa em 2 pilares fundamentais. Todo mundo que quer a reforma tributária, primeiro ele pensa em pagar menos imposto. Essa é uma questão fundamental que não se chegou até o momento ainda numa equação, dado a questão do tamanho do Estado brasileiro, de como nós vamos conseguir fazer uma reforma tributária onde a carga tributária efetiva para cada um dos empresários seja reduzida. Essa fórmula ainda não existe. O outro ponto, então, que os empresários têm focado é que a gente tem uma simplificação de carga tributária, e aí seria uma junção de impostos, como, por exemplo, extinção de ICMS com IVA. A gente tem sempre uma preocupação
que é a concentração dos impostos no âmbito federal para depois serem repassados aos estados. Então, sempre tem essa preocupação. Então, existe a discussão sobre o IVA, que é Imposto sobre o Valor Agregado. Primeiro, e aí tem toda a questão dos incentivos fiscais, quer dizer, se tiver uma reforma tributária, existe garantia que nós vamos manter a guerra fiscal, existe garantia que nós vamos ter incentivos fiscais para a indústria. Então, essa é uma preocupação, nós temos levado isso aos nossos deputados e senadores, porque se nós temos que ter algum mecanismo tributário de manter incentivos fiscais para regiões onde nós não temos tanta competitividade industrial, que são todas as regiões fora o sul e sudeste, né? Então, essa é uma preocupação que nós temos, mas entendemos que a reforma tributária é fundamental e nós não podemos gastar aí e ter estruturas de arrecadação tão pesadas. O custo hoje para as empresas para pagar os seus impostos é muito elevado. Então, o primeiro foco é simplificação. O segundo é manter uma política de desenvolvimento regional com instrumentos tributários para que a gente continue atraindo as indústrias para o estado de Mato Grosso do Sul e para outros estados. E o terceiro foco é gradativamente fazer a redução da carga tributária. E, secretário, de que forma a Rota Bioceânica pode influenciar e contribuir com o desenvolvimento industrial? E também as ferrovias que foram divulgadas, como elas também podem contribuir aí com o setor industrial? Veja, quando nós falamos em ferrovia, que é a substituição da carga que está hoje no rodoviário para transportar para o modal ferroviário, essencialmente nós estamos falando em redução de custo, né? Se faz investimento em logística, em meios alternativos, visando a redução do custo. E para isso, trabalhando com a Ferroeste, temos inclusive na terça-feira uma reunião com o ministro Tarcísio sobre o projeto da Ferroeste, que está previsto ser lançado no próximo ano, num edital público na Bolsa. A Malha Oeste, que interfere diretamente na questão tanto da exportação de minério como celulose, né? Nós acabamos agora de contratar, são 24 empresas contratadas para fazer isso, 24 empresas participando do processo licitatório para fazer os estudos de relicitação. Então, no próximo ano, nós vamos relicitar a Malha Oeste, que nós entendemos que é extremamente viável, com esse anúncio da fábrica de Ribas. A ferrovia está a menos de 5 quilômetros da própria fábrica, então toda essa celulose poderia sair se houver investimentos pela Malha Oeste. E a Rota Bioceânica, veja, a Rota Bioceânica é um sonho brasileiro, vamos chamar assim. Ela não é um projeto do Mato Grosso do Sul, é um projeto de 4 países, né? Nós conseguimos chegar através de rodovia do Atlântico até o Pacífico. E ela tem um impacto direto, principalmente quando a gente olhar, primeiro, no eixo de desenvolvimento regional. Desenvolver o sudoeste do Mato Grosso do Sul, desenvolver o norte do Paraguai, o norte da Argentina e o meio do Chile, através aí de Antofagasta e Mexilhões. Então, todos esses países querem desenvolver essa região. E chegar mais rápido aos nossos grandes mercados. Mato Grosso do Sul tem hoje 50% da sua exportação para a China. Então, será um grande canal de nós chegarmos aos mercados asiáticos de uma maneira mais barata. Para isso, a rota vai ter que ter fretes competitivos, senão nós vamos continuar mandando por Santos e Paranaguá. Então, acho que são projetos estruturantes extremamente positivos para o Mato Grosso do Sul nos próximos anos. Ainda falando nessa questão da logística, secretário, né, desse desafio que é sair das rodovias e poder escoar a produção por outros meios, como está a questão dos portos secos em Mato Grosso do Sul? Bom, nós temos a seguinte situação. Nós temos o que funciona hoje de Porto Seco de Mato Grosso do Sul. Nós temos Corumbá, né? Corumbá, nós temos aí um Porto Seco na divisa com a Bolívia. E o que nós vamos ter nos próximos meses? Um edital de um novo Porto Seco em Corumbá. Isso já está pronto pela Receita Federal. Houve o vencimento da concessão em Corumbá e vai ter um novo edital. Três Lagoas, nós estamos aguardando também o desembaraço aí sobre o ponto de vista da área a ser utilizada para que a gente possa fazer o edital do Porto Seco de Três Lagoas, que ele se torna cada dia mais relevante. E o outro Porto Seco, que já está em estágio bastante avançado, é no município de Ponta Porã. Nós vamos transferir o que é hoje a alfândega ali no centro de Ponta Porã para uma nova área. O governo do estado, junto com a prefeitura municipal, adquiriu uma nova área para a instalação do Porto Seco de Ponta Porã e aí se transfere a Receita Federal para Ponta Porã. Então, esse é o cenário dos 3 portos secos que estão no planejamento da Receita Federal e são autorizados pela Receita Federal. Secretário, na sua avaliação, o que o Estado precisa ter ou oferecer para atrair grandes investimentos? Bom, a gente pode dar um exemplo esse da Suzano. Na verdade, nós estamos trabalhando nesse projeto há 6 anos, não é um projeto que foi anunciado ontem. Ele começou lá atrás com o Mário Celso, depois
foi transferido para a Copa Investimentos, e aí nós fomos procurar, eu e o governador tivemos em várias empresas multinacionais apresentando esse investimento, apresentando incentivos fiscais do Estado, apresentando os compromissos do Estado, e depois, quando houve uma fusão da Suzano com a Fibria, a Suzano se interessou nesse projeto, e ontem foi anunciado, provavelmente será o projeto mais competitivo do mundo, no raio de 60 quilômetros, conseguir ter 200 mil hectares de eucalipto, com uma linha única, como a Rosana bem colocou aqui, altamente sustentável. Então, o que a gente faz em termos de desenvolvimento industrial do Estado é ter primeiro uma comunicação adequada com esses grandes players de investimento no Brasil inteiro, participando de feiras e eventos, apresentando, dando segurança jurídica, um atendimento com todas as estruturas. O que a gente tem feito? Suzano, nós estamos trabalhando no licenciamento deles há 2 anos, né? Agora a ELI está pronta, mas então tem um envolvimento de todas as áreas do governo, exatamente mostrando ao empresário e vendo aquelas deficiências que nós temos para dar competitividade suficiente. Por isso que o Mato Grosso do Sul hoje é o 5º estado mais competitivo do país, né? E que vai, este ano de novo, eu vou dar uma notícia para vocês, nós estamos terminando o estudo. Esse empreendimento da Suzano, ele impacta no PIB estadual em 5,6%. Então nós vamos crescer com uma indústria, porque às vezes as pessoas não têm muita noção do que é 15 bilhões. 15 bilhões é o orçamento do Estado de Mato Grosso do Sul de um ano inteiro. Esse é o orçamento que nós mandamos para a Assembleia no ano passado. Então um empreendimento vai ser o tamanho do orçamento do Estado inteiro. Por isso que ele tem um impacto tão significativo no PIB e na geração, obviamente, de empregos do Estado de Mato Grosso do Sul. E por isso que a gente vê aí com alegria, né, esse avanço da indústria em Mato Grosso do Sul, um desafio que já vem de muitos anos e dá para perceber pelos números que efetivamente está avançando cada vez mais. Muito obrigada pela sua participação, secretário Jaime Verruc, secretário estadual de Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar. Bom dia para o senhor, secretário. Bom dia e obrigado e parabéns pelo Feito MS. Nós temos que mostrar o que é feito MS pela indústria de MS. Parabéns à CBN e a todo o grupo. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.